Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês, mais uma conversa mesmo, né? As minhas experiências, os desabafos também, sobre ser aluna iniciante do canto lírico, o que que eu aprendi na vida, com pessoas excelentes que foram meus professores, o que que o palco me ensinou também, porque subir no palco é uma coisa, né? O professor Cláudio Vettori, que é o meu professor de canto lírico, ele fala assim: o palco é o último professor que a gente tem, porque ele ensina tudo o resto assim, e eu aprendo muito com ele, com o Harold também, que é um amigo dele, que é o oboísta, que eu vou contar aqui, né? Enfim, tudo começou o seguinte, né? Tava lá eu fazendo minhas aulinhas, eu comecei no final de 2017 lá no conservatório aqui do Rio de Janeiro, porque eu sempre gostei de música erudita, né? Aquela música clássica. Então eu me emocionava desde criança, ouvia, chorava. E minha mãe sempre ouvia música que a gente chama clássica, né? A música erudita em casa também, então eu achava lindo e tal. Mas assim, nunca nada, né? Já fiz várias coisas, do tipo canto popular sair, fiz um pouco de teatro sair, fiz um pouco de dança, vários tipos, né? De salão, forró, dança do ventre sair, fiz piano um tempo sair, fiz violão sair, teclado também sair. Enfim, eu enjoo tudo que eu faço assim na minha vida, eu acabo enjoando com o tempo. Mas eu tô surpresa que eu tô, assim, acho que é o tempo mais longo de curso que eu tô fazendo direto que eu já fiz na minha vida e não enjoei ainda, né? Então, durante esse tempo eu continuei fazendo minhas aulinhas, aprendendo aquelas noções básicas, né, de impostação, respiração, pronúncia, dicção, postura, afinação, que parece que você está aprendendo a dirigir, cara, é muita coisa. Eu ainda tô sofrendo muito nessa, porque não é do nada que a gente aprende assim e está pronto, né? Como também é um exercício físico também, porque você, além de você aprender na sua cabeça a afinação, a altura das notas, o tempo, o andamento, a dinâmica que aumenta, que faz piano, né, que é o fraquinho, aí você tem tudo isso. Além disso, você tem que trabalhar isso no seu corpo também, porque é um músculo. Toda essa parte vocal, respiratória, é músculo também que você exercita. Assim como um atleta, um ginasta, ele não basta saber, o salto tal eu tenho que fazer daqui para cá com esse pé assim. Se ele não praticar, ele nunca vai corresponder. Então, o corpo da gente vai se adaptando também, vai ganhando mais resistência, a sua extensão vocal vai aumentando também. Então tudo isso começou na situação em que eu tava lá fazendo minhas aulinhas, aprendendo tudo normal, indo toda semana e tal. Mas um belo dia lá de 2022, o Harold Emmert, que é um oboísta americano, que ele é casado aqui no Brasil, resolveu morar aqui já há 30 anos, então ele é amigo do professor, tava lá no ensaio geral lá de umas apresentações que ele ia fazer e também era a nossa aula também, então juntou tudo, né, lá no conservatório. Aí ele gostou do meu registro de voz, porque ele tava precisando lá para uma ópera que ele fez, ele é compositor também. E aí ele compôs uma área lá que era para mezzo. E apesar de eu estar lá toda iniciante, toda errando, toda desafinando e tudo, porque eu tenho esses problemas, né, gente? Cada um tem um problema. O meu problema é muito desafino. E aí, mesmo com tudo isso, ele gostou da minha voz, que eu cantei lá uma música, e ele falou, esse que eu tava procurando. Aí ele perguntou se eu não queria cantar a ópera dele. Aí eu falei, nossa, mas assim, como assim, né? Eu sou muito crua, não sei. Não, mas mesmo assim, vamos ver o que que dá. Aí eu fui lá, meu Deus, que responsabilidade, né? Vai ser agora, e vai gravar no estúdio, o que que é isso? Assim, então, nossa, aí eu meti minhas caras. Eu falei, meu Deus, agora acabou a palhaçada, né? Eu tenho que começar a ser sério, assim. Porque eu ia lá pra espairecer, né? Pra me divertir. De fato, a gente ri e tal, porque eu vivo numa área, assim, muito cabeçuda, né? Porque eu trabalho com TI. Então eu ia pra essa parte dar uma equilibrada, mas agora passou a não ser só isso, né? Tem que estudar em nome da pessoa que confiou em você. E aí, a partir de 2023, o professor, com essa volta da pandemia, né, porque ficou um tempo sem as agendas, ele tinha uma agenda lotada, né, porque ele conhece muita gente conhece ele, chama ele. E aí, 2022 para 2023, ele voltou com tudo. E aí ele passou a chamar os alunos dele, que ele acha mais aptos aí. E eu já falei assim, mas professor, eu sou iniciante, eu não tô perfeita, assim. Ele, não, mas não interessa, assim, eu já vi que não tem muito jeito, né. Eu falei, mas professor, chama lá quem é seus alunos mais avançado. Eu não sou assim, eu tô aqui. Aí ele, eu chamo quem eu quiser.
Então, eu vi que não tem muito jeito não, viu? Ou é melhorar, assim, eu tô me sentindo naquela situação que eu quero ficar meio parada aqui na minha, mas tem alguém dando um chutão na minha bunda, vai, anda pra frente, assim, e você ser obrigada a melhorar. Ou você melhora ou você melhora, né? Pra fazer jus ao que ele tá confiando em você, né? Então eu tenho que ir no palco. O professor falou assim: o palco é o último professor que você tem. Eu falei, mas professor, não é assim que a gente fica anos se preparando na aula, e aí quando eu não desafino nada, não falha nada a voz, eu tô perfeitona lá, eu vou pro palco e tcharam. Ele falou, não, que não é assim. Porque você aprende indo pro palco, né? Você aprende um monte. De fato, eu percebi, nas primeiras gravações eu, oh meu Deus, tipo, no conservatório mesmo, nessa primeira gravação que eu botei aí, né? Como fundo eu botei algumas apresentações minhas aí. Então, essa primeira eu percebi, meu Deus, eu fico nervosa pra ir subir no palco, eu fico me mexendo feito uma doida, balançando os braços, andando de um lado pro outro, feito uma maluca. Ai, que coisa feia, que horror. Aí já os outros alunos, né, do canto também, eles falaram, nossa, mas eu fico parada igual uma tábua, credo. Não tenho assim uma coisa de se expressar. Aí, só que em compensação a voz dele estava maravilhosa, né? E a minha. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Não ficar nem tão parada igual uma tábua e também não ficar se mexendo feito uma louca. Mas uma coisa que não muda é que você sempre vai ficar nervoso antes de entrar no palco. Eu perguntei pro professor, pro Harold, porque eu vi eles tão nervosos assim, né? Eu falei, nossa, mas vocês têm trocentos anos aí de experiência, como é que isso não passa, não, é? Aí eles falaram que não, assim, teve apresentação até que eu tava mais calma do que eles. Ah, mas o que que tem? A gente já cantou isso aí 1000 vezes. E eles falaram que não, porque quanto mais que você é profissional, mais que é exigido de você, que vai crítico na plateia e vai lá criticar, então isso fica nervoso, né? Então eu não, sou aluna ali, tô me divertindo, tô aprendendo. Então eu aprendo muito com eles, sabe? Com o Harold, considero também ele um professor, o Weber também, que é do clarinete, então eles têm um trio, né? E aí agora eu tô nessa também, porque depois que eu comecei a cantar umas músicas aí do Harold, não sei se vocês viram, quem tá aí, acompanhou, o da Alice. Até lá, você é iniciante, você canta umas musiquinhas que não tem muita dinâmica, né? Só você se concentrar na altura das notas e não desafinar. Não tem muita. A dinâmica é aquela coisa, ah, aqui tem intensidade. Aqui você. São as pontuações da frase, né? A gente não fala assim, ai, tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, você, eu fiz isso, eu fiz o curso, depois eu voltei pra casa. Você não fala desse jeito, você fala com alturas, você dá uma intensidade, depois você fala baixinho, aí você se emociona e você dá uma pausa. É meio que assim, a música é assim, né? Ela tá contando uma história, não é assim que você fala igual um robô. Para você transferir sentimento para música, não são nem as caras e bocas, tem também, mas são a partir da parte auditiva, é isso aí. Você vai diminuindo o andamento, ou você aumenta o tom da voz, ou você diminui, essas coisas, né? Então são as pontuações da frase na música. Então a partir desse ponto que eu comecei a cantar para apresentações, eu tive que prestar atenção mais nisso, né? Então o professor já fala assim, olha, nisso que você já pega uma música para estudar, você nunca viu a música, já tem que prestar atenção na dinâmica junto, para não ficar no vício de ficar só nas alturas das notas, né, na afinação, você já gravar junto com o estudo da melodia em si, que aí você não esquece mais. E aí ele falou que para não desafinar, né, que acontece muito comigo, né? Você tem as notas do ré, mi, fá, sol, isso aí não muda, né? Isso aí é igual para todos os instrumentos, todo mundo, toda a notação no mundo inteiro. Mas, por exemplo, você vai dar a nota lá. Aí no teclado você aperta lá, vai sair eternamente igual todas as vezes que você apertar, não importa. Você aperta forte, aperta a tecla devagar, você aperta com emoção, não interessa, vai sair a nota lá. Mas na voz não, você tem que ter exatamente na sua cabeça aquele ponto de afinação, onde é que ela se encaixa no seu músculo vocal, aí que para cada um é diferente, né? E você atacar aquela nota e já sair daquele jeito. Então o que que acontece? Você vai dar uma nota lá, só que aí na sua cabeça tá lá, mas aí sua voz não corresponde, você faz um lá, aí você vai ajustando até chegar lá, tipo, você não pode começar uma música cantando uma nota assim que começa com lá e cantar um dó, por exemplo, dó, lá, e chegar lá, assim. Então, para isso, aquele aparelhinho vocal de treinamento de afinação que eu mostrei no vídeo aí para vocês, aquele que eu comprei,
Ele ajuda muito, porque você às vezes pode estar fazendo uma nota sol e tá fazendo um dó, por exemplo, né? Tem muitas coisas que a gente confunde, um fá com um lá, eu, por exemplo. Então, muita coisa eu desafino porque eu não tenho essa nota na minha cabeça. E uma boa forma de estudar, que eu perguntei até pro meu professor se é isso mesmo, ele falou que é, a Natália Áurea, no canal dela, ela já tinha falado sobre isso, e só que eu achava muito difícil, ignorei, deixei pra lá. E até vou deixar pra vocês aí os vocalistas que ela bota, no caso aí para vozes graves, mas ela tem para todos os tipos de vozes e ela também ensina bastante coisas de teoria. E ela fala assim que você tem que estudar as notas pelo solfejo. Tipo a Chiquinha Gonzaga lá que eu cantei a Lua Branca, né? Que eu tinha muita mania de desafinar. Aí, ó, lua branca de fulgores e de encanto. Aí eu estudava como? Eu estudava ouvindo os cantores na internet e tocando no teclado também, para ver a altura das notas, a partitura. E aí eu ficava tentando memorizar assim, na hora chegar e reproduzir. Só que na hora da sua memória, você pode estar com isso na cabeça e a sua voz não corresponde, sabe? Porque você pensa, ó, aí você canta, ó, aí você vai aumentando para chegar lá, no meio do tempo. Não é assim. Então você já tem que ter em mente a nota de ataque lá que você vai ter, que é estudar pelo solfejo, né? O solfejo é você estudar a nota musical que ela é. Tipo, em vez de ó, lua branca de fulgores, e você decorar lá, mi, fá, sol, si, lá, e gravar a partitura inteira desse jeito, né? Porque aí você já sabe que a nota lá, aí você tenta atacar direto lá, aí você já tem na sua cabeça a altura, mas você também treinou com o treinador vocal e também treinou muito vocalize. Porque o que que te dá esse ataque direto na altura da nota? E não uma coisa xoxa lá, broxa, que nem o meu professor fala, tentar subir na hora para alcançar a nota que você tem na cabeça. É os vocalizes, porque ele te dá salto de terça, salto de quinta, então você vai estar acostumado a dar um salto de uma oitava sem ficar perdido no meio, né? Dessa forma, sempre fazendo os vocalizes, você vai estar acostumado, porque você ganha elasticidade na sua voz. Como eu disse, é um músculo, né? Assim como qualquer outra musculação você tem que fazer. Não é, eu sei mentalmente levantar um peso de 10 quilos, você pega a mão assim, não é, né? Tem que treinar também, porque tudo acompanha. Então, nesses ensaios que tá tendo para essa apresentação que eu não posso errar nada, o Harold falou, ei, você tá desafinando porque eu desafinei um semitom em uma nota lá e eles têm ouvido assim de maestro, né? Ouvido de cachorro, eles escutam tudo, não passa nada. Então, um semitom que você desafina já fica feio e desconcentra todo mundo. Então, vou ter que passar a estudar dessa forma, né? Eu que estudava, tipo, me divertindo, ouvindo o YouTube e cantando junto, agora não, vou ter que sistematicamente sentar, tocar no teclado, falando o nome da nota, decorar dessa forma, treinar com aquele treinador vocal. E o que era brincadeira pra mim tá ficando sério, né? Não que eu não seja mais aluna iniciante, que seja hobby, mas que tá um hobby um pouco mais sério agora. Tanto que a minha fono perguntou, para que você se dedica tanto? Você quer ser profissional? E se você pudesse viver disso, né? Eu falei, nem pensar, nunca, jamais, jamais. Mas por quê? Eu achava que era o seu sonho, você se dedica tanto aí. Eu falei, não, porque hobby é hobby, trabalho é trabalho, né? A partir do momento que virar trabalho, não vai ser mais hobby, não vai ser mais divertido, porque eu fico escutando lá os vídeos da Natália Áurea, e ela lá, quando ela conta a história dela, ela disse que já teve nódulo nas pregas vocais várias vezes, ficou tipo um ano sem se apresentar, porque não é porque ela é fono também, é formada em fono, mas não é que ela usa errado, mas é porque é tanta apresentação, tanto treino, tanto tudo, que você trabalha com isso, não pode faltar, não pode nada. Então você acaba ficando, é uma coisa assim exaustiva que é como musculação. Você não pode fazer todo dia, várias horas por dia, que acaba lesionando. E a voz é a mesma coisa, né? Então ela falou assim, já teve vez que ela tava rouca, resfriada, tinha apresentação naquele dia lá, ela foi tomar injeção de corticóide e foi. Já teve situação que ela foi de luto, chorando e foi, mesmo assim, não pode faltar, é trabalho, né? Então tem música que ela não aguenta mais cantar e ela tem que cantar porque é o que tá contratado, que ela, né, o público gosta. Então eu não, eu canto que eu gosto, várias vezes o professor chegou e falou, olha, quer cantar essa música? Aí eu levei para casa para estudar. Ai, não gostei, professor, achei ela chata. Nossa, mas essa música é linda, eu me emociono. E tem outras que eu me emociono que o professor não acha nada demais. Então eu posso escolher, né?
Mas eu também tenho um compromisso, né? Sendo aluna ou não, sendo hobby ou não, eu não posso sair faltando numa apresentação ou num ensaio, só se acontecer alguma coisa que não deu, sabe? Então eu tenho essa consciência dessa consideração por eles terem me chamado, pelo evento, pelos músicos, né? O meu nome tá ali, como é que eu vou sair faltando assim, né? Então já teve uma que eu tava de luto, então eu chorei a noite inteira, nem dormi, cheguei lá virada, passei um gelo na cara, maquiei e tava lá sorrindo, né? Porque a voz não saiu maravilhosa como eu gostaria, não saiu perfeita, falhou, mas eu acho melhor ainda assim do que faltar e deixar na mão as pessoas, sabe? Já combinou, tem um programa. Mas mesmo que a gente esteja assim com o emocional ruim, né, com a saúde ruim, a gente não vai prever que dia que vai ter apresentação e nesse dia você vai estar perfeito. Então eu percebi, poxa, mas que zica, cara. Bem no dia das minhas apresentações acontece isso e aquilo. Ai, que azar, que não sei o que. Só que eu acabei parando pra pensar, peraí. Não, é porque a vida sempre tá acontecendo isso mesmo, não é que é o dia da apresentação, mas sempre tá acontecendo alguma coisa. E aí eu passei a reparar, gente, isso é coisa do dia a dia de todos os dias mesmo. Então, você não vai parar sua vida porque é no dia da apresentação e vai ser diferente. Então vamos lá nessa, né? Uma vez eu vi uma entrevista no YouTube com um músico de orquestra, ele tava falando lá, olha, que o público não quer saber se você brigou com a namorada, se você tá mal, o que que aconteceu, né? E o meu professor fala a mesma coisa, as pessoas estão lá para se divertir, elas também têm seus problemas, né? E elas vão justamente para isso, para rir, para se divertir. Então, às vezes você tá lá, tá malzão, mas você sorri, aí aquela pessoa tava na merda. E aí você vê um rosto sorridente com uma música bonita e você sorri, você já ganha o dia e sai de lá feliz. Você nem sabe o que, que a pessoa lá, a outra que tá no palco tá passando, mas poxa, você já assim já alegrou o dia de uma pessoa, né? Então, o meu professor ele tem uma coisa muito bonita que ele fala assim, né? Eu perguntei pra ele uma vez assim: "Nossa, mas professor, a maioria das apresentações que você vai, né, não são nem pagas assim, é de graça, e você se dedica tanto, igual essa apresentação que a gente vai agora, que é pago, né, que tem cachê". Aí ele falou: "Não, mas não importa se é pago ou se não é pago, não me interessa. O público, ele merece o melhor, né? Ele saiu de casa para me assistir, sabe? Num domingo chuvoso de manhã, ele se vestiu e foi lá para assistir especialmente. Poxa, que é isso? Mesmo que tivesse uma única pessoa na plateia, eu ia dar o melhor show para ela, assim, porque ela veio lá me prestigiar". Eu falei: "Nossa, que lindo". Ele vai por amor à música, porque realmente a maioria das apresentações são mais para divulgar boa música, boa cultura, né? Quantas vezes eu já não fui no Música no Museu, eu mesma, quase uns 10 anos atrás, e de graça tudo, fui assistir coisas de harpa, pessoas, né, internacionais vindo, assim, coisa chiquérésima que era totalmente de graça. Eu nunca jamais poderia ir lá e quem diria, eu estaria aqui nessa mesma situação apresentando no Música no Museu depois. Nunca imaginaria uma situação dessa. E quantas pessoas, né, que não têm nem conhecimento da música erudita, têm a oportunidade e gosta e vai um dia que nem eu vai fazer uma aula. É assim. Então eu acho muito bonito esse amor que eles têm pela música, pela cultura, pela dedicação que eles têm, porque cada vez que a gente vai é um deslocamento, é uma alimentação. No caso dos que levam o instrumento, tipo o oboé, o clarinete, eles têm que fazer manutenção no instrumento deles e é caro, e é por conta deles mesmo. Então é muito bonito de se ver o que eles fazem, sabe? E eles gostam, eles têm amor, e eles ficam nervosos antes de subir no palco. E assim, pra mim também, outras coisas vão desmistificando. Por exemplo, antes eu pensava que músico era tudo boêmio, que saía dali pra beber e festança, sabe? Mas não, a gente sai dali da apresentação, vamos almoçar todo mundo junto num lugar. Aí, então tá, tchau. Aí vai todo mundo para suas casinhas. Aí as esposas achavam que tudo era da ramo musical também, mas não tem nada a ver, então assim, elas não são nem da área também, e nem vão nas apresentações. Eu achei que ia estar em tudo, nem todas lá tietando, mas não, elas nem vão, porque já tá tão acostumada assim. Então eu vi que é uma vida bem comum mesmo, apesar de eles serem, oh meu Deus, já apresentou no mundo inteiro, ó, e conceituado nesse ramo, né? Todo mundo conhece o nome deles, mas pessoas normais, são bem CDF, né? Estudiosos pra caramba, estão sempre estudando, sempre praticando, porque o professor ele fala mesmo assim, se ficar alguns dias sem treinar,
a mão já fica, perde a elasticidade, a agilidade. E é assim mesmo, né? Quem toca instrumento. O Felipe Scaliuzzi, que é um pianista que eu acompanho também no YouTube aqui, ele falou que ele tirou umas férias de 10 dias. Quando foi voltar a tocar, já a mão já não estava igual. Então, nossa, imagina você ser profissional e do ramo de canto também, né? E ter que cantar todo dia. E ter que cantar aquela música que você já não aguenta mais. Porque eu já cheguei pro professor e falei, ai, eu não aguento mais cantar essa música. Por que ela toda vez cantar isso aí, toda vez, toda apresentação? Ele falou, olha, você não é a única que fala isso. Eu também já tive vários outros alunos que falaram, ai, não aguento mais isso aí. Mas é a música que tá boa, é a música que você vai cantar porque tá boa e porque o público gosta, que é o seu cavalo de batalha. Então você, mesmo enjoada, mesmo não gostando, você vai cantar em vez de cantar aquela música ruim que não tá boa, né? Porque eu, se deixar, eu gosto de música dramática, aqueles dramalhão que você grita, ai, estou morrendo. Mas eu já percebi que pra minha voz, a minha voz é pequena. Eu não fico bem com aquele tipo de música. Já percebi que não ficou legal. Percebi que o público e a minha voz também ela fica boa com músicas mais assim calminhas, aquela coisa assim que não é aquele, ai, estou morrendo, socorro. Porque a minha voz, ela, quando dá um certo volume, ela falha. E então, isso já não é mais assim de pré-nódulo, né? Que eu já tive fase que eu tive pré-nódulo, sim, porque eu não aquecia antes de treinar. E eu treinava várias horas. E o corpo é que nem uma musculação, você tem que aquecer antes, não é sair pegando 15 quilos ó, toma aí. Você tem que fazer um aquecimento antes, se preparar. Então, por isso eu fiquei com pré-nódulo, perdi um ano fazendo fono, exercícios para reabilitação, porque para pré-nódulo não tem remédio, não tem nada que você possa fazer a não ser exercícios de físio, né, que no caso da fono para voz, para se reabilitar e reeducar, porque até o modo como você respira pode estar causando isso, porque pode estar forçando você respirar errado, se falar errado no seu dia a dia. E eu percebi que eu fazia tudo isso, eu botava força, eu não respirava, falava sem ar, enfim, é uma série de coisas, né? E quando vira nódulo, pronto, se virar nódulo, só a operação mesmo para tirar. E aí, para sua voz voltar ao seu que era, minha filha, você pena muito, assim, tem que fazer muita fono. Então, assim, já teve, né, eu falo que eu tô desde 2017, mas eu perdi um ano com essa história de fono, não cantei. Aí teve a pandemia, e aí teve troca de professor, que foi aquela que saiu e veio esse. Então ficamos mais vários meses sem cantar. Então, no fim, acho que eu tô fazendo uns 5 anos de canto agora, sabe? E a Natália Áurea, ela fala no canal dela que até uns 5 anos você pode se considerar um aluno iniciante, né? Antes disso você não é nem isso. É um nada, um pré-iniciante. Então, eu considero que tá virando uma chave agora, né? Que eu tô sentindo através de toda essa pressão também, de ter que melhorar, que eu tô sentindo que eu tô começando a virar um iniciante mais ou menos, né? Porque eu já passei daqui. Não tem fases assim, você pode fazer aula de canto a sua vida inteira, que nem eu vejo lá que eu tenho um colega com 91 anos, que é aluno do professor Cláudio, um tenor lá com 91 anos, fez aula sempre. Então você não tem fases assim, ah, agora eu sou intermediário, agora eu sou. Não tem. Mas se eu pudesse considerar, eu já passei pelo nível zero do iniciante, que é aquele que você chega sem saber nada e vai saber os conceitos e tudo mais. Aquele nível um mais ou menos, que eu consideraria que você está dominando o seu corpo, né? Aquela coisa dos ressonadores que você tem na cara, né? Ah, a máscara, o alto da cabeça, o mais profundo, não sei o que, a respiração, impostação, não sei o que lá. Então agora de repente eu tô me vendo mais assim, me preocupando mais com essa questão de interpretação, de dinâmica, de palco, de uma série de coisas aí que eu nem tinha imaginado, né? Mas isso não quer dizer que eu ainda não esteja sambando nessa parte aí inicial também, porque às vezes a minha voz fica muito estridente, às vezes a minha voz fica muito baixa, às vezes sai seca, né? Seca a voz, como ele diz, assim, que não sai o vibrato sozinho, e eu não sei nem o que é que aconteceu, né? Já reparei que se você jogar muito pra frente pra máscara, ela fica muito estridente demais, fica muito metálica. Isso é bom pra soprano, mas pra mezzo não fica tão bonito, porque a gente já tem uma voz meio. O meso, por natureza, ele já fala meio forte, meio assim, sabe? Meio assim, escandaloso, assim, desse jeito. Então não é uma voz suavezinha, não é. Eu queria ter uma voz angelical, uma voz mais suave, né? Aveludada, aquela coisa assim, de algodão. Mas eu falo meio forte assim,
E na verdade eu nunca gostei da minha voz. Já falei pra vocês, né, que eu tinha vergonha de sair até minha voz no WhatsApp, eu não gravava áudio. E quando alguém me filmava, eu ficava morrendo de vergonha com essa voz de pato, né? Então, nunca foi que eu gostei da minha voz, não. Mas eu fui fazer canto mesmo assim. E aos poucos a gente vai dominando isso, né? De falar muito forte, assim. E se eu jogar já a voz um pouco mais para os ressonadores que tem no fundo da cabeça, a voz fica entubada, que chama assim uma voz mais abafada, né? Meio fala assim, meio pra trás e ninguém escuta nada, o que que é. Então, não fica legal também. Então tem um meio termo aí que eu ainda estou me achando. E cada vez percebendo mais, né? Assim, em gravação, o professor sempre falou desde a primeira aula para se filmar. Eu, ai, com tremeliques de horror, de ridículo. Ai, que ridículo. Ai, não aguento ver. Aí, então, aquela estremecida de horror. Mas falou, não, você tem que ver. Porque aí que você se corrige, né? Então, eu percebi. Ah, eu mexo muito a mão. Isso eu já percebi desde o começo, né? Porque essa mania de contar os tempos com a mão ou com o pé, ele falou que o músico faz muito isso com o pé, que não pode. Então, no último ensaio que teve lá com o Harold e o Weber, o Harold falou, para de balançar a mão, você tá me desconcentrando. Porque se ficar aí contando os tempos, eu tô contando os tempos aqui também na minha cabeça, eu falei, Harold, então não olha pra minha mão, mas assim, não adianta. Eu acho que ele, músico de orquestra há muito tempo, né, ele fica olhando pra tudo, né, então vai... Então eu percebi que eu não posso mais balançar a mão, nem mesmo nas aulas, eu vou tentar me acostumar. Mas também não ficar uma tábua, igual uma estátua, sem se mexer, porque você tem que botar interpretação. Ah, é muito difícil, cara, muito difícil. Aí na outra eu prendi a mão e tentei afinar, né? Porque da outra vez eu desafinei um semitom, o Harold falou. E aí dessa vez eu não desafinei nada, mas também não me mexi. E também ele falou assim: olha, faltou interpretação. Eu, ai meu Deus do céu. Eu prestando atenção na afinação e prestando atenção no meu corpo e tal, e ainda faltou interpretação. Ai. Então é muita coisa pra gente prestar atenção, né? E aí que entra os pensamentos assim, meio, sei lá, sabotadores, talvez. Que eu penso, ah, já deu, né? Não sei, acho que eu não sou pra isso, sei lá, tá ficando muito sério. Eu não sei como é que vai ser. Vamos ver até que onde eu vou não enjoar disso. E, assim, um colega de piano lá, ele até perguntou pra mim, poxa, eu sinto assim, será, você não sente isso também? Que tem vezes que você não aguenta ver mais, que você não quer nem saber de treinar música nenhuma, que você enjoou, que você não enjoa das músicas e não quer nem saber mais, assim. Eu falei, olha, não deu tempo de conversar muito com ele, mas olha, eu sinto isso sim. Quem não sente, né? As mesmas músicas, ou você não tá afim nem de treinar, mas você tem que treinar, porque você tem tudo isso para treinar. Ai, afinação, impostação, interpretação, dinâmica, andamento. Por isso eu admiro, né, quem já nasceu com um dom, com um talento nato, porque essa galera que é profissional não enjoa nunca, né? Mas eles nasceram para isso, né? A estrela deles nasceu para isso. Então, você vai perguntar para eles, eles tudo assim, começaram com 9 anos de idade, começou criança, porque é a vocação de vida deles, né? Lá no conservatório, eu vejo muita gente que quer seguir a carreira profissional. Então, é uma galera que começa muito cedo, começa criança. E até a Natália Áurea falou que realmente esses concursos aí que tem para audição, tem uma certa idade limite também para você fazer. Não para você cantar na sua vida, profissionalmente, até se você quiser, né? Mas a música não tem idade não, sabe? Tem vários maestros aí que se aposentam com, você vê, 91 anos, 80 e pouco, cantoras também. Enquanto a voz durar, tá ali, a música é isso. E uma coisa que eu reparei recentemente, né, mas não assim que eu tenha reparado, mas é um meio bastante masculino. Até para as aulas mesmo de canto, que entra quem quiser, quando quiser, mas você tem muito mais aluno homem, tanto para instrumentos quanto para canto, assim, exceto para o coral, né, que eu percebi, mas tem muito aluno mais homem e você tem numa orquestra muito mais homens e maestros também. Tem até uma discussão na internet que eu vi, né, que chama a mulher condutora, né, que em inglês é tudo a mesma coisa, conductor, né? Aqui pode ser regente também, que é a mesma coisa, mas quando chama a maestra de maestrina, parece que tem uma discussão aí que maestrina é pejorativo, que é o diminutivo de maestro, então seria maestrinha, tipo assim, é porque então não valoriza igual, então tem essa questão toda aí.
Bom, chamar de regente acho que nunca vai ter erro, né? Enfim, mas tem poucas maestras por aí e muito mais músico homem. Eu não ligo, sabe? Porque desde a minha vida inteira, quando eu era criança, eu tanto brincava de Barbie com as meninas e jogava biriba com bafo-bafo com os meninos no barro lá e falava palavrão e é isso mesmo. E aí, quando eu fiz 18, já caí nessa área de informática que a minoria é mulher. Então, assim, fui fazer a faculdade, tudo nessa área também. Tinha a turma que eu era a única mulher na turma e o resto era homem. Então, quando a gente se formou, juntando todos os campi lá que tinha, todo mundo que resistiu, né? Porque no início entra assim meio equilibrado, né? Homem e mulher tudo igual, mas assim, vai desistindo as mulheres, não sei porquê. Aí eu soube que foi para administração, foi para contabilidade, outras coisas aí do ramo das exatas, né? Mas que não são a informática. Eu não sei por que que isso acontece, tá? Então não é questão de, é opressão. Então quando a gente se formou juntando tudo, tinha um quarto era mulher, sabe? Mas eu nunca reparei nisso, assim, ai, é mulher, é homem, eu vejo tudo igual, sabe? Não tem pra mim diferença não. Só que parando pra pensar aqui, né? Não querendo generalizar, então, de repente você é uma pessoa muito frufruzenta, assim, né? Não, isso aí pode ser homem ou pode ser mulher, mas assim, não generalizando, né, gente? Eu vejo mais assim em mulher. Mas não em mulher assim que eu convivo, né? Porque as mulheres que eu convivo, minhas poucas amigas que eu tenho, não são assim. O pessoal da informática que eu lido também não são assim. Da música também. Então, assim, de outros lugares, né, que eu conheço mulher, mas eu já vi meio mimizenta assim, que liga pra palavrão, que liga pra forma como a pessoa fala contigo, né, falar muito direto demais, sem muito rodeio, sem muito floreio, sabe? De uma forma mais fria, mais objetiva, se ofende. Então, você não pode ser assim. Então é uma área que tanto o homem quanto a maioria das mulheres fala assim de forma muito direta, né? Olha, não gostei disso, não tá bom isso, tem que melhorar, sem muito floreio, assim, sabe? Dourar a pílula. Então, se você é uma pessoa que liga muito, assim, talvez você pode estranhar um pouco, né? Não estou generalizando. Mas o homem, por exemplo, ele lida muito mais com questão de rejeição, né? Se falar, tá feio, tá não sei o que, tá, tudo bem, vou melhorar e tal. Porque, assim, na verdade é uma questão cultural também, né? Por exemplo, a gente é adolescente, tá todo mundo junto saindo numa balada ali. Os meninos chegam lá, chegam nas minas, vai tentar o sim, né? Porque o não já tá garantido, aí ele toma um toco, tudo bem, vai na próxima, né? A menina não, ela não tá acostumada a levar muita rejeição, né? Então, às vezes, se você falar muito direto, muito seco e criticar alguma coisa, de repente fica chateada, né? E leva pro fígado e tal. Então, na área de canto, assim, quando você mete as suas caras em público, você vai estar sujeito a tudo, né? A crítica, a rejeição, tudo, porque ninguém tem o mesmo gosto e também ninguém é obrigado a gostar de você. Então já teve gente assim que eu botei vídeo de canto na internet e o professor sempre fala o seguinte: uma coisa são os seus amigos, eles sempre vão te dar força, vão te elogiar, às vezes não tá bom, eles não vão falar. Então, às vezes a pessoa que vai te ajudar muito mais a crescer é aquela pessoa que, eu não digo é ser o seu inimigo, assim, né? Porque você pode não ter inimigo nenhum. Mas às vezes você tem um hater, né? Que é aquela pessoa que te detesta, sabe por que motivo será que pensa assim de mim, né? Que nem me conhece. Então, às vezes aquela pessoa fala coisa na tua cara, que é ofensiva muitas vezes, mas que você pode extrair alguma coisa boa dali. Lembra daquela propaganda do Whiskas lá, e o gatinho ouve, a dona chega e fala: ai, meu amorzinho, aqui eu te amo, toma o Whiskas aqui pra você, meu lindinho, e não sei o que lá, porque o Whiskas tá muito lindo e você é muito lindo, e sei lá. Aí o gato escuta assim: blá 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 Whiskas, blá 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 Whiskas, blá 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 Whiskas. Então é isso, vamos pegar o que é bom, né? A pessoa hater lá fala assim: ai, você é uma ridícula, você é isso, não se enxerga, que palhaçada, que isso, aquilo, você não se veste bem, você desafina, você não sei o que lá. É o blá 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 blá, desafina. Blá 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 blá, não se veste bem. Posso melhorar aqui, né? Obrigada, universo, gratidão ao universo por ter me mandado essa crítica, que agora eu posso me melhorar. Então eu tenho aprendido muito nessa vida, né? Porque a gente não é uma coisa só, ai, agora eu sou a profissional de informática, ai, agora eu sou a cantora. Não, a gente é uma coisa só. Então o que a gente aprende num ramo, a gente aplica para a vida toda, é útil para tudo. E eu tenho aprendido muito, né, com os professores que eu considero também o Harold e o Weber também, eles também são professores e me ensinam muito também.
eu tenho aprendido muito desde que eu tenho subido no palco, né? Porque você é obrigado, se forçado a se melhorar. Então, se eu for falar, sei lá, de 2017 até 2022, eu fiquei só tendo minhas aulinhas, nada avança, é isso mesmo pro resto da vida. Mas o que eu pude perceber mesmo de evolução, assim, que eu posso dizer pra vocês, foi a partir de quando eu passei a pisar em palco, que você é obrigado a se melhorar, né? E cada vez mais. Então você percebe, eu me mexo muito, me mexo pouco, tipo, ai meu Deus, eu ajeitei a roupa, cocei a cara, isso tudo no palco fica caricato demais. Então você vai melhorando. Nessa última vez que eu fui no Catete, foi a primeira vez que eu interagi com o público, porque o professor fala assim, ele sempre fala assim, subiu no palco, não olha pra cara de ninguém, porque o pessoal fica constrangido, né? Se ficar olhando pra cara de alguém específico na plateia, não olha. Então olha pra frente, pro horizonte, né? E pela primeira vez, como eu cantei música brasileira, o público cantou junto. E eu achei tão lindo, que eu fiquei tão feliz que eu interagi com eles, eu gestuei mais, assim. Não foi um gesto aquela mão que fica mexendo pra contar tempo, né? Então, pela primeira vez eu desencanei um pouco disso, de contar os tempos na minha cabeça, de ficar, Eu olhei pro público e cantei junto com eles, e foi muito legal. Então, o professor elogiou, viu a gravação, falou que o mise-en-scène foi bonito, que ele gostou. Teve uns pontos lá que eu desafinei sim, mas é porque eu percebi que eu vou ter que passar a estudar dessa forma, né, solfejando aí, que eu vou gravar melhor as músicas, mas no geral eu gostei, viu? Porque tem toda uma questão. Às vezes você não é perfeito na técnica, né? Mas você interpretou muito bem e tal. Então, essas coisas também são valorizadas, né? E eu lembrei até do Franz Ventura, né? Que ele é outro canal que eu assisto também, tá? Que ele é um pianista e ele estava avaliando uma pianista lá e ele até citou aqueles pianistas orientais, né? Que eu concordo. Teve gente que falou, é preconceito. Assim, eu já vi muito pianista chinês que é da forma que ele falou assim, eles são perfeitos na técnica, eles não erram nada, parece um robô tocando assim, impecável, porque eles já começam criança, toca 9 horas por dia, essas coisas, né? Então é perfeito, mas eles não tem muito uma interpretação, não tem muita alma ali, então isso também fica cansativo. E eu acho que é isso sim. Você tem que ter toda aquela malemolência, né? Aquele molejinho, enfim, vida, alma, né? Porque senão bota um robô para interpretar que vai ser a mesma coisa. E o Harold, ele gosta muito dessa coisa de interpretação, né? Ele falou que uma coisa que ele vê muito nos músicos, assim, do Brasil, ele já tocou na Europa, em vários lugares, mas escolheu o Brasil para morar. E ele fala que uma coisa que ele vê muito aqui é essa coisa da alma, da interpretação. Às vezes, nem sempre um músico ele toca perfeito, às vezes ele pode errar uma coisa no palco, mas você vê que tem alma ali, que ele interpreta, que ele tá sentindo o que ele tá falando, o que ele tá tocando. Então ele gosta muito disso. Ele gosta muito dessa musicalidade brasileira, que ele fala que aqui é o polo cultural, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ele adora. E ele fala que uma coisa que ele admira aqui também é que muitos colegas de música, de um monte de coisa que ele tem, não são só músicos, não vivem de música, eles são outras coisas, engenheiro, advogado, não sei o que lá. E nas horas outras eles ensaiam e estão sempre fazendo música, mas eles têm outras profissões porque não vivem disso, né? Porque em outros países que ele viveu lá, ele disse, você ganha uma bolsa e desde criança você vai viver num, sei lá, num conservatório, não sei onde, você forma nisso e você é músico. Mas aqui não, as pessoas vivem de outras coisas muitas vezes e mesmo assim consegue fazer a boa música, se dedicar, então ele admira muito isso. E eu mesma, né, eu já trabalhei numa empresa lá de informática que tinha uma colega que ela era arpista do Teatro Municipal. Então, nossa, como é que trabalha 8 horas por dia e tem ensaio pra caramba e não falta e vai em tudo e tá lá se apresentando. Então, muitas vezes pra mim fica cansativo ficar indo no ensaio uma vez por semana, quando vai ter apresentação, ficar, toda semana tem ensaio e não pode faltar. E às vezes eu tenho que virar nos 30 lá junto com o meu trabalho, porque fica chato, né? Você ficar pedindo para tirar um intervalo maior de almoço, por exemplo, e voltar depois e compensar. Mas eu fico pensando nisso, né? Como é que essa arpista fazia, né? E como é que o meu professor, que ele tem 82 anos, ele mora em Teresópolis, ele vem toda semana para dar aula de 8 às 8, num dia da semana aqui, no Rio de Janeiro, e ele não falta um ensaio. Por exemplo, a semana lá do Catete lá, foi ensaio na quinta, teve aula na sexta, no sábado teve apresentação num lugar e no domingo teve nesse lugar aí. Então, como é que eu que estava cansada, né?
e ele com 82 anos também estava indo. Então, assim, eu penso às vezes que eu não posso me cansar, porque ele faz isso. E teve essa arpista também que eu admiro muito e que sempre teve essa vida, né? Então, eu vou continuar me dedicando aqui no meu hobby, tentando melhorar cada vez mais, né? Sempre aprendendo com esses professores da vida, porque eu escuto muito eles, assim, eles têm história de vida para contar. E é isso, né? Se puder servir de aprendizado para alguém, né? De vocês que tiveram a paciência de já de escutar isso tudo aí até o final, né? Quem for da área ou não, porque isso serve para a vida. Mas por enquanto eu tô adorando muito, viu, fazer essas aulinhas. É isso, pessoal. Tchau.